Fala galera, sou Thiago Fernandes e estou de volta para dar opinião sobre os dois jogos dos mineiros que acontecem nesta quarta-feira. O Cruzeiro entra em campo às 19h30 no estádio do Mineirão para enfrentar o Internacional. Jogo que o Cruzeiro teve no fim de semana jogando no Beira-Rio, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas esta é uma partida adiada da quinta rodada do Brasileirão. O Atlético entra em campo às 21h30 para enfrentar o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E precisa mostrar futebol também à sua torcida. Embora este seja jogo de ida, o jogo de volta acontece no dia 12 de setembro em Belo Horizonte, o estádio ainda não foi definido, o Atlético está em dívida com o seu torcedor. E bom, eu vou falar sobre o que eu penso destes dois jogos. Vou começar pelo jogo do Cruzeiro, que acontece mais cedo, então pela ordem cronológica, vou começar falando sobre a partida entre Cruzeiro e Internacional. Primeiro ponto. Fernando Seabra precisa deixar de ser covarde. Não pode ter medo de enfrentar o Internacional. Cruzeiro precisa jogar bola. Se a postura do Cruzeiro for a mesma do último domingo, eu prevejo o pior. Prevejo uma nova derrota como mandante. Prevejo um novo tropeço dentro de seus domínios. O que seria, inclusive, o primeiro do Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. O Cruzeiro teve um tropeço como mandante jogando em Cariacica, enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. Mas para jogar contra o Internacional nesta quarta-feira, o Cruzeiro precisa jogar bola, de fato. Precisa apresentar o que tem de melhor. Eu sei, o Cruzeiro não vai ter o William, não vai ter o Lucas Romero. Duas ausências significativas. Até porque o William não tem um lateral direito reserva. O Wesley Gasolina é horroroso. Assim como o Eliberton Palácio também era. Já deixou o Cruzeiro. Ele deve entrar com o Ramiro nessa função. Ou talvez com o garoto Everton. Mas eu sinceramente espero que o Cruzeiro consiga mostrar um bom futebol. O Cruzeiro tem que jogar bola. Não pode ser covarde. Não pode ser medroso, Fernando Seabra. Não pode ser bunda mole. O Cruzeiro tem que mostrar o tamanho que ele tem, a força que ele tem jogando no Mineirão. Estará diante de seu torcedor. E mesmo depois de uma sequência muito ruim nesse mês de agosto, eu ainda confio que esse Cruzeiro consiga voltar a vencer. Até porque a última vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi no dia 27 de julho. Ontem fez um mês dessa vitória. Um mês que o Cruzeiro aplicou 3-0 sobre o Botafogo. E aí, Fernando Seabra? Quais são as respostas que você vai dar? Não dá para ficar pensando em um time que não consiga competir. Não dá para ficar pensando em um time que não tenha força o suficiente para combater o adversário. O Cruzeiro não é competitivo no mês de agosto. Vive de lampejos, vive de momentos raros de bom futebol. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza, acabou sendo derrotado. O Cruzeiro fez um primeiro tempo em que conseguiu segurar o Boca. O Cruzeiro fez uma partida em que conseguiu segurar o Atlético. O Cruzeiro fez um primeiro tempo, um segundo tempo, aliás, em que conseguiu um empate contra o Vitória, que tinha um jogador a menos. O Cruzeiro enfrentou o Boca novamente e fez um primeiro tempo muito bom e depois um segundo tempo horroroso, mesmo com um jogador a mais durante 90 minutos da partida. O Cruzeiro perdeu para o Internacional depois de um primeiro tempo seguro e um segundo tempo mais uma vez horroroso. Então não dá para viver disso, Seabra. Não dá para viver de um Cruzeiro que não consegue competir. Não dá para viver de um Cruzeiro que só consegue lampejos. Esse Cruzeiro precisa jogar bola. E você é o responsável por fazer esse time jogar bola. As mudanças em demasia na forma de jogar, para mim, são um problema. O Cruzeiro encontrou um formato. E você, Seabra, destruiu esse formato. O formato, para mim, o melhor formato do Cruzeiro, para mim, ele tem um volante de contenção, que pode ser o Wallace ou o Lucas Romero, eu acho que dá para ser o Wallace no jogo desta quarta-feira. Um volante pela direita, que era para ser o Matheus Henrique. Um meio-campista pela esquerda, que é o Barreal. E um meio-campista centralizado, que é o Matheus Pereira. Um losango no meio-campo, que deixa um Cruzeiro forte. E para mim, dois atacantes de velocidade. Lautaro Dias, que é uma grata surpresa neste Cruzeiro, e Caio Jorge, que embora seja centroavante de origem, consegue dar um pouco mais de ritmo, de velocidade, do que dá, por exemplo,
o Juan de Neno. A minha escolha para este Cruzeiro seria essa. Um losango no meio-campo, 2 atacantes de velocidade e um Cruzeiro muito mais forte, que consegue combater, que consegue competir com os seus adversários. Porque o Cruzeiro do mês de agosto não conseguiu fazer isso. Falar agora sobre o jogo do Atlético. E se o tom do Cruzeiro foi de cobrança, do Atlético é pior ainda. Eu acho que o Atlético tem elenco melhor que o do Cruzeiro. Por isso eu cobro mais. Eu acho que o Atlético tem um técnico que é muito superestimado, que é tratado como um grandíssimo treinador, mas que não consegue fazer o básico. No jogo passado, por exemplo, quando o Atlético perdeu para o Fluminense, ele usou o Rubens de zagueiro pela esquerda. Ele usou o Sarabia de ponta direita. Ele usa mais uma vez o Bataglia como zagueiro. Milito não respeita os jogadores que ele tem à disposição. Não respeita as características que esses jogadores têm. E é por isso que eu, sinceramente, não consigo confiar mais. Eu não consigo acreditar que o Atlético vai conseguir alguma coisa importante sob o comando de Gabriel Milito. Eu já estive militizado. Naquela sequência inicial do Gabriel Milito na frente do Atlético, eu vim aqui e falei para vocês: eu, Thiago, estou militizado. Estou completamente encantado pela forma que esse time joga. O problema é que o tempo passou, o Atlético teve problemas sim de desfalques, e isso foi importante para que o Atlético não conseguisse resultados, mas eu acho que o técnico também poderia rever um pouco os seus conceitos e entender que no momento em que você não tem jogadores, é preciso recuar, dar um passo atrás e pensar o futebol de forma diferente. Mas esse não é Gabriel Milito. Contrataram um treinador que só pensa em atacar, que acha que o grande barato do futebol é ter a posse de bola e atacar, 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 atacar. Ou seja, contrataram um protótipo de Pep Guardiola. Mas contrataram um cara que não tem nem metade da capacidade, nem metade do elenco que o Guardiola tem à disposição. Então o Atlético é hoje um time desorganizado, um time atrapalhado. O Atlético viveu um bom momento, quando ele tinha o Sarabia como um zagueiro pela direita, centralizado o Rodrigo Bataglia e pela esquerda o Gemerson. À frente, espetados, ele tinha o Scarpa como ala direita, Scarpa como ala direita e o Arana como ala esquerda. Centralizados no meio, ele tinha Otávio, Alan Franco e Zaratio. E os 2 atacantes, Paulinho Huck. Milito, para mim, se gosta tanto desse esquema, tem que replicar algo parecido com isso. Mas ele precisa respeitar as peças que ele tem à disposição. Respeitar as características dos jogadores que ele tem à disposição. Não insistir em um jogador que só está no Atlético porque ele pediu. Porque por capacidade e mérito, jamais estaria competindo com Alan Franco e Otávio, que são bem superiores a ele. O Fausto Vera não é, para mim, do mesmo nível dos 3 outros volantes que o Atlético tem à disposição, que é o Rodrigo Bataglia, jogando como zagueiro, o Otávio e o Alan Franco. Então o Fausto Vera, meu amigo, ele precisa esperar um pouco. Ah, mas é jogador de confiança do Milito. Sinceramente, o Atlético não pode ser tratado como Argentinos Júniors. Nós estamos falando de um gigante do nosso futebol sul-americano. E aí não dá para tratar o Atlético como se fosse o Argentinos Júniors hoje. É preciso ter respeito com a característica dos atletas, respeito à forma de jogar, respeito aos seus próprios atletas. E isso você não tem, Milito. É por isso que hoje eu não confio em uma vitória do Atlético. E torço para que os jogadores estejam em uma noite inspirada e o Galo volte do Morumbi desse jogo contra o São Paulo com ao menos um empate. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Lembro que os vídeos aqui publicados são um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Um oferecimento de KTO. Conheça as probabilidades. Um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. A melhor do Brasil. Avenue Burger Shop em 2 unidades. Unidade Cidade Nova só para delivery e unidade na Raja Gabaglia 2000, loja física e delivery. Um oferecimento de Gol Esportes, a melhor fornecedora de material esportivo do país. Conheça a linha Bora Pro Jogo. Seu uniforme fica pronto em até 48 horas. E um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal é no Cozinha de Fogo Vals em 2 unidades, no Shopping Del Rey e no BH Shop. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.